mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podnista. Esse podcast que é feito pela Spot Studio Criativo. Vai lá seguir a Spot para a gente garantir que a gente sempre faça esses episódios para você. E também segue o Podnista para fortalecer e assistir todos os conteúdos que a gente distribui lá no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações internacionais e entender um pouquinho mais sobre esse assunto cabeça aí, que é por isso que a gente traz convidadas para a gente entender um pouquinho mais sobre o mundo e também saber como que as mulheres estão nesse meio aí, certo? Hoje a gente está com a convidada que é a Denise Lícia. O nome trava-língua, né? Já, né? É isso. Denise, para a gente começar, né? Fale um pouquinho sobre você e também as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Bom dia, primeiramente. Boa tarde, não sei que horas vocês estão ouvindo o podcast. Boa noite, boa madrugada. Primeiro, uma honra, uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Eu fiquei super ansiosa nesses dias, até chegar aqui na gravação, e estou muito feliz e muito honrada mesmo de estar aqui com vocês. Eu queria apresentar, então, assim, a minha trajetória que me trouxe até me tornar um profissional de relações internacionais, né? Eu sou bacharel em relações internacionais, eu sou bacharel em ciência política também, tenho um mestrado em política internacional voltado para estudos de integração europeia, da União Europeia, e uma especialização em comércio exterior. E daí esse caminho me faz uma internacionalista, que é um dos nomes pelo qual é conhecido o profissional de relações internacionais. Então você pode chamar ou de profissional de relações internacionais ou internacionalista. Que é muito mais bonito o internacionalista, né? Porque daí a pessoa até questiona o que é, porque fala, nossa, nunca ouvi. E é muito legal. Pra que serve? O que come? Onde se esconde? O que vocês fazem da vida? Bom, pra gente começar a entender mesmo, né? O que exatamente é as relações internacionais, né? O que a gente estuda quando, por exemplo, a gente vai fazer uma faculdade de RI? É legal de olhar que quando você vai fazer RI, você já não vai diretamente escolher um negócio muito fixo. Porque depende da instituição que você estuda, elas têm linhas diferentes. Então você vai, por exemplo, para uma escola que é mais voltada para negócios, então você tem uma formação muito mais voltada para negociação, para business, para uma parte mais de mercado, internacionalizar a empresa, abrir mercado, não exatamente um comércio exterior, mas um passo antes. Então você vai desbravar mercados, por exemplo, negociar para internacionalizar uma empresa. É como se fosse uma empresa que já está grande no Brasil e está pensando em ir para fora. Daí você tem que entender se existe esse mercado, se existe essa procura, para não fazer um investimento que não vai ter retorno. Retornou. O pior, que fazer um investimento que vai complicar a vida interna da empresa aqui no Brasil, por exemplo. Tenha muita necessidade e a gente não pode suprir. Exato, legal. Porque aí queima o filme, porque aí você vai tirar daqui, levar para lá E aí? E aí, né? Se você abriu, era para você conseguir atender. Exato, tem que ter essa visão. Sim. Tem as escolas que têm o curso de RI com o viés mais voltado para o direito. Então, por exemplo, eu vou olhar para o lado, por exemplo, dos refugiados. Então, eu vou acolher refugiados no Brasil. Eu preciso integrar essas pessoas. Eu preciso documentação, preciso escola, emprego. Como é que eu vou fazer para moradia? Como é que eu vou fazer para integrar essas pessoas? Eu vou trabalhar, por exemplo, com direitos humanos. Ou com direito internacional mesmo. Então, eu posso, de repente, fazer um curso voltado para direito, com um pezinho no direito, mas olhar para negócios. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma análise de contratos. Eu não posso assinar uma petição, eu não sou um advogado, mas eu tenho uma bagagem de direito pesada o suficiente para conseguir entender, a partir daqui eu vou precisar do advogado, mas eu consigo ler esse contrato, eu consigo entender, eu consigo analisar essa negociação. E tem o curso que é voltado para a área da política. A área da política, muitas vezes, é quem vai, por exemplo, para um concurso de admissão à carreira diplomática, para uma diplomacia, ou para uma paradiplomacia, que seria diplomacia dentro de empresas, dentro de organizações, dentro de ONGs. Então, eu vou, por exemplo, aí tanto com o viés jurídico quanto com o viés político, eu vou, por exemplo, poder pesquisar, entender como fazer para trazer financiamento para ONGs, financiamento internacional para projetos, ou, por exemplo, aí, muito no viés político, eu vou buscar cooperação internacional. Então, um exemplo que eu acho muito legal, que é um exemplo real brasileiro,
é a Embrapa cooperando com países da África. Então, a Embrapa tem uma baita tecnologia de agricultura muito avançada. A gente consegue produzir café, produzir algodão em terrenos muito inóspitos, em situações que normalmente, se depender só da natureza, não consegue, mas que a África, por exemplo, ainda não desenvolveu, alguns países africanos. E há uma cooperação Brasil e alguns países da África em que a Embrapa vai até eles, leva essa tecnologia e ajuda a desenvolver a agricultura em países, em regiões desérticas, em regiões que não teriam essa condição se depender só da natureza. E aí a gente consegue trazer, por exemplo, elementos da nossa tecnologia, da nossa cultura, dos nossos desenvolvimentos e levar para um outro país. Legal. O que a gente ganha com isso? A gente ganha influência. Então a gente ganha... eu vou até fazer um paralelo, né? Podnista é um podcast que traz para empoderar mulheres. E mulher empoderada ganha influência. Sim. E quando a gente está usando, aí voltando para o Brasil, para a Embrapa, quando a gente vai e leva isso para lá, a gente está empoderando eles, mas a gente também está ganhando influência. Porque de alguma forma eles vão ser gratos e vão acabar falando também da gente ali. Exato, e vão trazer para o sistema internacional, que é um sistema muito baseado em confiança. As relações entre os estados são confiança, são poder e são influência. Então, quando a gente ganha confiança deles, eles vão falar para outros países, ó, a Embrapa fez isso. Os outros países vão procurar a gente, procurar a cooperação. E quando a gente precisar negociar lá fora, a gente tem já esse respaldo de confiança. É tipo um network entre países. Exato. É um networking. E amplamente, né? Porque daí a gente envolve não só mesmo, sei lá, conhecer o país, mas você me mostrar, ó, eu sou bom nisso, posso te ajudar nisso. E eu tenho projetos que já foram feitos tal, assim. Né? A gente já chega com a carteira inteira. Exato. Caraca, e daí o profissional, então, internacionalista, ele lógico que vai depender do viés que ele tá, mas ele vai lá para dar essa carteirada quando precisa. Exato, para fazer essa ligação de solução e necessidade. Muitas vezes via governo, muitas vezes via organizações não governamentais, as ONGs, muitas vezes via empresas. Ele vai fazer essa ponte entre a necessidade e a solução. Ou mesmo que a gente seja a necessidade, o Brasil, ele tá com uma necessidade, ele vai buscar a solução, vai apresentar isso para a empresa dele ou para a organização que ele está representando. Nossa, que legal. E daí acaba que esse profissional ele tem que trabalhar e entender tanto do Brasil quanto do país que ele quer conversar ou sobre o negócio que ele está trabalhando. Então, é um lugar que você nunca vai parar de estudar, por exemplo. Exato. É uma formação que é muito multidisciplinar e a aplicação dela profissionalmente ela é extremamente multidisciplinar e demanda uma atualização constante, o que é uma delícia. Pra quem gosta bastante da área, né? Porque eu já fico pensando assim, que eu sou meio agitada, então às vezes eu tenho que ler muita coisa, parar muito tempo, eu não sei se é minha arte, mas se fosse pra eu falar com as pessoas e já ter informação, aí eu acho que eu me sairia bem. Talvez na parte do business, de fazer aquela venda, de pensar ali, talvez seja interessante. E daí, assim, olhando para tudo isso que você já disse, tem algum ponto em que a mulher tem um destaque maior? Então, se a gente for olhar a formação mesmo, o core, né, o centro de um profissional de relações internacionais, eu diria que é uma formação extremamente feminina. Porque o que demanda? Demanda visão, demanda cuidado, demanda prestar atenção nos detalhes e nas negociações, entender o outro, empatia. E isso, nós mulheres já fomos treinadas desde criança. Então, somos acolhedoras, né? Exato. Então, a gente, em tese, sairia na frente. Aí a gente tem um outro problema, que a gente vive num mundo que é machista. Então, acaba tendo que os homens acabam tendo um protagonismo maior, mesmo com menos soft skills, menos habilidades. O podcast ele é inteiramente contra o Bolsonaro, então de qualquer forma vocês já sabem. A minha maior questão com ele é exatamente isso, que ele não sabe se comunicar.
Então ele não tem essa qualidade de conseguir explicar o que está acontecendo e conversar e ainda falar exatamente o que ele está fazendo ou deixando de fazer, por exemplo. Porque até mesmo quando a gente faz algo errado, a gente tem que saber como falar esse algo errado para ele não chegar a ser a pior coisa que você fez, né? E eu vejo que para um chefe de Estado, ele não ter essa qualidade de saber se comunicar de uma forma exata... Chefe de país, né? Hã? Chefe de país. Chefe de Estado. De Estado. O nome é chefe de Estado. Sim, existe. Estranha, né? É porque a gente mora numa federação. Sim. Então a gente tem vários estados que têm autonomia, mas eles se reportam para a União, que no sistema internacional é um estado. Agora entendi. Então é como se, na realidade, estado pra gente é como se a gente chamasse, foi o nome que a Constituição deu. Então a gente poderia ser chamado de região, podia ser chamado de distrito, mas a Constituição chama de estado. E quando a gente olha para o sistema internacional, o que a gente chama de país, o sistema internacional chama de estados. Já aprendemos mais um. É bom, já tem um corte aí também. Então eu vejo que ele precisa desse tato que ele não tem, sabe? Sim. E é importante porque você até mesmo diz, tem o viés da política. E a política é uma comunicação, é um network. Quem tem mais pessoas em volta para conseguir apoiar um projeto, por exemplo, é o projeto que vai ganhar. Exato. Né? E organizações internacionais, muitas vezes, muitas delas, são por consenso. Tem muitas que são por maioria. E mesmo na maioria, se você não tem maioria, você não ganha. Você não consegue chegar onde você quer. Exatamente. E tem algumas que são por consenso. Então, demanda uma habilidade de negociação, uma habilidade de uma empatia mesmo. De eu cedo isso para você porque eu sei que em algum momento eu vou precisar e você vai ceder alguma coisa de acordo com o meu interesse. E o Brasil, historicamente, desde 1901, é um país que tem um potencial de negociação fortíssimo. Tem um peso nas relações internacionais fortíssimo nessa linha de negociação. Então, o Brasil, durante muitos anos, representou na Organização Mundial do Comércio todo o interesse dos países em desenvolvimento. Então, era Brasil e Índia jogando juntos, representando todo o resto do mundo. E aí, nos últimos 4 anos, a gente jogou todo esse histórico fora. Porque... Eu fico brava, fico muito brava com isso. Porque é exatamente isso. O nosso chefe virou uma chacota em todos os outros países, porque ele não é centrado, não é uma pessoa centrada. Deu uma melhorada quando ele trocou o chanceler, porque quando era Nossa, até esqueci o nome do maluco lá. Eu ia falar Olavo de Carvalho, mas não é o Olavo de Carvalho, é o Ernesto Araújo. Quando era o Ernesto Araújo, que era realmente um discípulo seguindo cegamente as orientações do Olavo de Carvalho, aí a proposta do Brasil era realmente se isolar do sistema internacional. Então, fazer um caminho completamente diferente do que a gente estava fazendo desde quando a gente começou como uma república, ou até antes. Porque Dom Pedro II que foi um excelente estadista, um monarquista, autoritário, escravagista, todas as coisas que a gente sabe de um líder que não é exatamente uma questão democrática, né? Mas como chefe de Estado, como visão de Estado, internacionalmente, ele se colocou muito bem. Então, o Brasil tinha uma... Com Dom Pedro I, não. Dom Pedro I esquece. Mas Dom Pedro II tinha uma visão política de onde chegar com o Brasil. Que poderia realmente ampliar as possibilidades do Brasil. Ganhar espaço internacional, ganhar influência internacional. E o Brasil foi seguindo por essa linha de ganhar influência. As interações que a gente fez com a América Latina, de ganhar espaço também de influência, muitas vezes entrando até em conflitos com os Estados Unidos, que tem esse objetivo desde 1777, de ganhar espaço, ganhar influência. E isso o Ernesto Araújo cortou, numa ideia de combater o globalismo, então de se isolar. Mas o Brasil não teria a possibilidade de ser um país que se gere sozinho. Nenhum país consegue. Nenhum país consegue. Você não consegue produzir tudo o que você precisa. Você precisa do comércio internacional. Você precisa do apoio dos outros países. Quantas empresas nossas dependem 100%
das exportações. O mercado interno é tão... O que eles atendem de mercado interno é tão pequeno que não compensa produzir. E quantas empresas que vieram de fora estão aqui dando emprego para nós. Exato. E a gente acabaria cortando tudo isso. Perdendo espaço, porque empresas multinacionais, elas têm ligação com os governos. Mesmo as empresas brasileiras que estão no exterior, elas estão também funcionando como tipo relações públicas do governo. Então, no momento em que você corta ou você quebra laços de confiança, porque relações internacionais é muito confiança, quebra laços de confiança com outros países, você vai quebrar esses laços com as empresas que estão aqui. Então, você tem esse problema. De repente, você cria um conflito com a China completamente gratuito. Num Twitter? Só para você conseguir fazer o quê? Vários nadas para o seu país. Interessante. E aí a China vai tirar as empresas daqui? E a China vai parar de comprar produtos nossos? Olha o impacto que isso causa. Nossa. A China vai começar a procurar outros fornecedores para produtos que historicamente compram da gente? E a China importa uma quantidade imensa de agro nosso. De soja, de minério, que ainda é a grande base da nossa economia. Então a gente não está numa situação em que a gente fale, a China tanto faz, tanto fez. Aliás, o mundo inteiro. Nem os Estados Unidos está numa situação de falar a China tanto faz quanto fez. Tanto que quando o Biden volta, os democratas voltam, né, através do Biden, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar reaproximar da China. Há ali uma questão política de a China está crescendo, está ganhando espaço, está se tornando potência, os Estados Unidos não quer perder poder, eles vão alfinetar a China. Mas eles vão alfinetar a China em pontos em que a China também sabe que meio que é obrigação deles fazer isso. Mas a parte de negócios continua rodando por trás nos bastidores. Diferentemente do Trump, que queria cortar os negócios também. Então é uma relação mesmo que precisa ser feita para que tenha um ganho para, obviamente, os dois países, e tudo isso pensando no poder que também envolve o dinheiro que cada país tem para garantir a própria democracia ou qualquer governo que acontece naquele país. Exato. Gente, é complexo. E estamos num momento aqui de transição no Brasil e a gente está vendo que já tem muitas coisas acontecendo. Assim, a gente começou, né, entrou nesse assunto do Bolsonaro porque a gente tocou no ponto de que as mulheres têm mais esse tato. Você acha que um dos problemas, talvez, do governo do Bolsonaro era de que não tinha mulheres, não havia abertura de ouvir outras opiniões? Eu acho que quanto mais diverso o ambiente, mais ideias, mais soluções, mais qualidades você consegue agregar. E num ambiente em que é majoritariamente masculino, branco e velho. Idoso, travado, muito tradicional, que também o que é tradição. Exato. É algo que fica difícil de você ter uma visão progressista e de ter empatia, de olhar para o outro e buscar a solução. Então, o fato de ser um governo que está prezando muito pelo tradicionalismo e com muitas figuras com pensamento muito parecido, dificultou. Acaba cegando, né? Porque você acha que é só aquele caminho, então todas as outras, o leque de opções que a gente teria de fazer com que aquela coisa rodasse, acaba virando uma coisa de negar. Vou negar tudo que está fora do que eu acho normal, por exemplo. Que é diferente do que eu penso. Isso. Porque eu não tenho ninguém do meu lado para falar, olha, tem essa coisa, considera essa vírgula nisso aqui, que já ajudaria. E o fato também dele ser de tradição militar já também é mais centrado. Porque os militares são mais centrados, são mais focados. E quando você trata de relações internacionais, você precisa desse viés focado, mas você também precisa ter essa janela, olhar, conseguir abrir o leque. Então, por isso que é importante também, nas relações internacionais, a gente trabalhar com diversidade. Nas embaixadas, nos consulados, existem os militares. Eles estão presentes, porque é uma visão que é importante, é fundamental. Mas também existem o pessoal que está ligado à cultura. Também existe o pessoal que está ligado mais estritamente à política, mais estritamente à economia. Para quê? Para a hora que aparecer o problema, você junta todo mundo numa mesa,
todo mundo dá a sua opinião, mostra a sua visão e você sai dali com o conjunto completo. Então não dá para você ter uma... E aí isso é uma coisa que eu acho muito legal das relações internacionais e das competências femininas, que a mulher tem essa visão de eu não vou sair fazendo tudo sozinha. Eu não vou sair fazendo tudo da minha cabeça do eu acho, vou sair atropelando tudo. Eu sempre paro para consultar, para pensar, para entender, porque de repente alguém pode ter tido uma ideia de alguma coisa, alguém pode ter tido uma experiência que é diferente da minha e trazer isso para o conjunto, para o contexto. É engraçado que a gente pode ir até num micro lugar, assim, né? Onde as mulheres normalmente têm mais influências, né? Dentro de casa, vamos sentar na mesa e entender o que está acontecendo? É quase isso que acontece, mas de um ambiente muito maior quando a gente está falando de uma relação internacional, quando a gente está falando de um país. Mas a base vai acabar sempre sendo a mesma, né? A gente tem que ter essa diversidade, ter vários pensamentos, várias ideias de vários lugares, né? Como você disse, o militar junto com a cultura, junto com a saúde, junto com uma pessoa que vai pensar na parte financeira, sentar e falar, ok, o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer, né? Que é a parte mais importante. Exato. Gente... Quem trabalha nessa área realmente tem que estar com a cabeça sempre meio rápida, não fica? Tem que ter uma resposta, parece que sempre. Fica. E cobram-se muitas respostas, né? Especialmente quem não é da área, que aí chega, por exemplo, vamos falar lá 2019. Teve o atentado que os Estados Unidos atacaram no território iraquiano e mataram um general iraniano. O que eu recebi de gente perguntando, mas vai ter terceira guerra mundial? Eu perguntei até no meu Instagram, gente, mais algum internacionalista está tendo que responder sobre terceira guerra mundial? E foi assim, um monte. Mar. Porque o que acontece? Como a gente olha para esse sistema e tem muita coisa complexa acontecendo, você tem que olhar muitas coisas, não é simplesmente, vai ter uma terceira guerra mundial. Não tem nunca uma resposta rápida. Não tem nunca uma resposta rápida, porque eu preciso sempre parar, olhar todas as variáveis, estudar tudo. E aí vem sempre as perguntas. Então, às vezes de imprensa, às vezes de amigos. Vai ter terceira guerra mundial? Na época da eleição mesmo agora. Quem vai ganhar? Ai, gente, depois das eleições... E depois das eleições ainda... E depois das eleições ainda eu vi gente no Instagram postando, não, porque agora vai ter uma guerra civil, o Brasil está dividido. Gente do céu, que isso? O que está acontecendo? Né? Uma eleição causa mesmo muita mudança. Quando você está passando por uma eleição, você tem que acompanhar tudo que está acontecendo de todos os lados também? Também, muito, e as de fora. Então, você tem países-chave passando por eleições, o internacionalista tem que estar de olho. Assim, claro que política externa é uma política de Estado. Então, não é uma política que mudou o governo, vai mudar a política externa. Tanto que eu te falei, desde 1901, na verdade, 1901, com a entrada do Barão do Rio Branco, a gente começa a ter uma expansão territorial brasileira de negociações, uma profissionalização da política externa brasileira. Mas o Barão do Rio Branco, que era um barão no período já de república, ele seguia a linha do Dom Pedro II. E todos os outros ministros de relações exteriores seguiam a linha Barão do Rio Branco. Então, se você olha, assim, é uma política que tem uma continuidade. Eu costumo brincar da seguinte maneira. Se você pega um desses navios de cruzeiro e resolve fazer uma manobra rápida, dar um cavalinho de pau, o que vai acontecer com o navio de cruzeiro dando um cavalinho de pau? Ele vai quebrar, vai virar, vai tombar, vai dar ruim. Pega um jet ski. Você vai conseguir fazer um monte de manobra rápida. Uma política de Estado, uma política, por exemplo, de segurança e defesa, uma política de militarização, de proteção de fronteira, uma política externa, são navios de cruzeiro. Você não pode mudar de uma hora para outra. Você simplesmente destrói o objeto daquilo que você está trabalhando. Políticas, por exemplo, de saúde, políticas de economia, políticas de geração de emprego, já são jet skis. Você consegue dar manobras mais rápidas, você consegue fazer ajustes maiores e mais rápidos, até porque isso demanda ajustes mais rápidos. Em termos de segurança, você vai ter que mobilizar tropas, organizar espaços, demora. Em termos de política externa, você vai ter que construir confiança. Isso demora muito. Você quebrou confiança, para você construir, vão levar
Anos. Pensando até mesmo nessa questão das eleições, eu vejo muito que eu acho que, na verdade, são vários pequenos problemas do Brasil, eu vejo, né? A gente é ensinado pouco política, então a gente não entende como funciona o nosso sistema de todos os poderes que a gente tem. Eu vejo também que, por a gente não entender a política, a gente acha que o presidente é o cara que vai resolver tudo. E não é assim que funciona, porque não é ele que vai resolver. Ele pode trazer propostas, né, mas depende da Câmara, daí também tem o Judiciário, daí também tem as pessoas que trabalham junto com ele, que são os ministros. Então, são várias coisas, né? Então, tudo isso também faz parte de quando a gente está trabalhando com uma relação internacional, a pessoa tem que entender tudo o que está acontecendo realmente no país, qual que é o peso do presidente nisso tudo. Bom, vamos por partes. Porque foi tudo muita coisa é muita também. coisa. Entender tudo é muita coisa, tudo é muito. Mas você tem que estar muito bem assessorado, você tem que estar muito próximo de pessoas que entendam outras coisas para trazer esses elementos. Quando eu falo relações internacionais é multidisciplinar, você vai ter noções, aquela coisa assim, eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Então, para quem que eu tenho que correr? Quem que eu vou ver para me assessorar naquele momento, naquela questão? Eu tenho uma noção, então eu sei, por exemplo, entender se aquela pessoa está falando uma bobagem. Então, aquela pessoa, aquele assessor não está me servindo, eu preciso buscar alguém. Então, por isso também que eu tenho essa formação muito ampla. Eu e todos os internacionalistas, né? Não vou, eu também é muita gente nesse caso. Mas você precisa estar atento para o que está acontecendo. Então, olhar as eleições nos outros países. São países-chave? Tudo bem, é uma política de Estado, mas cada chefe de Estado, cada governo novo vai dar o seu tempero. Porque você, trazendo para o dia a dia nosso, né, você não come arroz, bife e batata frita, por exemplo, todos eles 100% iguais. Você muda de casa, muda de restaurante, tem uma coisinha diferente, mas é sempre arroz, batata frita e bife. Na política externa, é a mesma coisa. Você vai seguir lá, o arroz, batata frita e bife dos Estados Unidos é o básico. Mas aí o Trump vai dar o tempero dele, o Biden vai dar o tempero dele, o Obama deu o tempero dele. Então, tem algumas mudanças que são sutis. Então, você não vai dar o cavalinho de pau no navio, mas você vai direcionar um pouco para um lado ou para o outro. Você vai, aos poucos, mudando. E aí, quando você tem continuidade de governo, você tem continuidade de políticas. Que é aquela coisa até que em casa eu sempre ouço, né? Que minha mãe fala que às vezes as pessoas trocam de poder, né? Até mesmo pensando em um prefeito, pra gente ver menor. Às vezes um prefeito fica contra o outro, né? O antigo, por exemplo. E o certo é eles darem as mãos e continuarem os projetos. Exato. Projetos assim, ele vai dar a carinha dele pro governo, mas ele vai, de repente, pegar um projeto que está funcionando e continuar. Dar mais força. Pode até continuar, dar mais força e mudar um pouquinho para dar a carinha dele. Mas não necessariamente desfazer. O que acontece muito em prefeitura do interior é isso, né? Entre o prefeito, ele desfaz tudo que o outro fez. Trava tudo. Aí você fica igual cachorro correndo atrás do rabo. Fica empacado. Fica empacado. Mas aí olhar para as eleições no exterior também tem isso. Porque você pega, por exemplo, eleições americanas. Você tem que parar e olhar. Porque se ganhar a continuação, você sabe que aquela política de negociação, aquelas possibilidades que você já está desenvolvendo, elas devem continuar. É claro que mesmo que ganhe do mesmo partido, a gente tem essas pequenas variações. Mas a chance das variações existirem são menores e, mesmo existindo, são menores. Se há um vencedor do outro partido, especialmente nos Estados Unidos, são dois, você já começa a ter que buscar outros elementos, porque você sabe que vão haver mudanças. Terão mudanças ali acontecendo. Nos Estados Unidos a coisa ainda é mais complicada, porque o presidente não faz tudo sozinho, né? Em lugar nenhum que a gente tem em democracia o presidente faz tudo sozinho, e nos Estados Unidos tem uma segunda eleição muito chave, que vai acontecer terça-feira agora. Hoje é dia 5? Dia 8. Dia 8. É bom. Quando o episódio sair, já vai ter acontecido, mas é isso. Que são chamadas de midterms, que são as eleições de meio mandato. Nossa. De meio de mandato, que é uma eleição legislativa, que vai mexer com 2/3 do Senado e da Câmara. Entendi. Isso acontece no Brasil também? Não. Não chega a acontecer porque a gente tem as eleições são juntas. Tá. Mas a gente tem as eleições de Senado que são
Que alterna. Que alterna. Tem um senador, tem uma eleição de senador que troca 1/3, uma eleição de senador que troca 2/3. Essa última que a gente fez trocou 1/3 só. Sim. Que a gente votou no senador só, senão a gente votaria em 2. Sim. É verdade, tem esse detalhe. Mas aí vai ter essa eleição agora, que vai mudar o equilíbrio, a possibilidade de governabilidade do Biden. E aí tem um negócio legal. Historicamente, nenhum presidente conseguiu fazer maioria na eleição de midterm. Nossa. Sempre o partido vencedor da midterm é o partido oposto. Nossa, isso é muito louco. Vamos ver quando sair o que episódio, vai depois eu faço um comentário lá pra vocês. E aí, deu certo ou não deu certo? Tá. A previsão aí, funcionou ou não funcionou? Entendi. E qual que é a previsão sua? Você acha que ele ainda vai ser oposto? Vai ser oposto. Vai ser oposto. Vai ser Você acha oposto. que isso é uma forma de até manter aquele equilíbrio que a gente tinha falado? Sim. Porque se a gente tem muitas pessoas falando a mesma coisa do que a gente fala, a gente acaba não vendo o outro lado sempre. Exato. Então é uma forma de manter o equilíbrio. Sim, e existe um instituto, né, na ciência política chamado de Instituto de Freios e Contrapesos, que é importante para a manutenção da saúde da democracia. Porque, por exemplo, freios e contrapesos funciona muito para executivo, legislativo e judiciário. Os três têm que funcionar nesse sistema de freios e contrapesos. Um freia o outro, um contrabalanceia o outro. Para quê? Para o presidente não inventar de fazer tudo sozinho, porque se ele inventar de fazer tudo sozinho, ele vai virar um ditador. Então existe o Congresso e existe o Judiciário para falar, peraí, você está ultrapassando os limites. Para o Congresso não fazer tudo sozinho, e aí o presidente também tem que falar, viu, peraí, calma aí que a população não necessita ou não quer tal política. E funciona como? No sistema de vetos. Sim. Então, o presidente apresenta uma proposta para a Câmara pode mudar, movimentar esse projeto, mudar, alterar alguma coisa, passa para o Senado pode referendar, ok, tá, desse jeito tá bom, ou mudou, volta para a Câmara revê, volta para o Senado, volta para o presidente para ele falar, ok, assino, sanciono. Ou ao mesmo tempo o contrário, do Congresso para o presidente. E aí, depois disso, se alguém entender, viu, essa lei está ferindo a Constituição, o Judiciário, o STF, dá uma olhada nessa lei aí, porque pode ser que ela esteja ferindo a Constituição, pode ser que ela seja inconstitucional. É por isso da importância de a gente nunca... porque a gente viu muito, né, nas eleições aqui do Brasil, de que vamos derrubar o STF. Não existe uma possibilidade dessa, porque a gente precisa desse equilíbrio para ninguém fazer nada que não seja do interesse do brasileiro, Exato. né? Para que o Brasil continue caminhando democraticamente, continue caminhando dentro da Constituição, jogando dentro das 4 linhas, jogando pelas regras. Sim. E o fato das eleições, aí voltando para os Estados Unidos, das eleições de midterms, sempre, historicamente, ganhar o outro partido contrário ao presidente, funciona muito bem com isso, porque aí o presidente vai ter que negociar com o Congresso. E negociando com o Congresso, ele vai ter que trazer não só os interesses dele, do partido dele, ou das pessoas que votaram no partido dele, até porque nos Estados Unidos existe essa separação de forma muito, muito clara. Então você tem regiões inteiras que são ou azuis ou vermelhas. Então, ou é republicano ou é democrata. Então, para não acontecer, por exemplo, do presidente que hoje é um democrata privilegiar só as regiões que votam democrata, o Congresso precisa estar num outro equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, também é muito delicado, porque pode acontecer, por exemplo, de estar tão republicano o Congresso que um presidente democrata não consegue fazer nada. Daí também acaba sendo um pouco ruim. Aí é ruim. Então tem que haver, de certa maneira, uma coisa mais equilibrada, mais cuidada. Gente, é realmente complexo, né, quando a gente para pensar. Porque a gente acha, relações internacionais, a gente vai ficar viajando, sei lá, né? Eu vou passar em vários países, vou conhecer vários países, e na verdade não. É até, na verdade, uma coisa que acontece nos bastidores. Sim, é muito de bastidores, muito de bastidores. Tem também a questão das viagens. Então, mas aí depende muito do cargo que você está ocupando, da posição, da função que você está ocupando. E aí tem um outro desafio que torna a profissão também mais masculinizada. Porque, historicamente, a mulher foi treinada para se preocupar com as coisas de casa, para se preocupar com os filhos, para se preocupar com a família.
Não ter muita força nas decisões dentro de casa também pode ter Também pode ser. Porque daí acabava que o homem que estava à frente de decidir coisas grandes e tudo mais. Mas a hora que você pega e fala assim, não, eu tenho que fazer uma viagem para fazer uma negociação, eu vou ficar 20 dias fora. Você fica com a cabeça tranquila, você está 20 dias fora do país, com o filho indo para a escola, chegando semana de prova. O que será que a criança está levando de lanche? A mulher fica com tanta bagagem mental com relação a tudo Um emocional isso, né? tão pesado. Sim. Então, tem essas dificuldades. E fora que a gente também se envolve em situações de, por exemplo, um país em que a mulher, por exemplo, vai ter a Copa no Catar agora. Você não pode andar de mãos dadas com o marido. Você tem que andar 2 passos atrás, mas também você não pode sair sozinha na rua. Então, como é que você vai conduzir uma negociação se você não é considerada responsável o suficiente para andar sozinha na rua? Por você, né? Você Por não é você. responsável por você. Nossa, as Copas do Catar vão trazer os bafafá pelo jeito, então, né? Eu acho Nas que redes vão. sociais, principalmente. Já estão. Já estão. Então, a gente tem, por exemplo, delegações que estão boicotando. Então, Vai ter a Copa Feminina lá também? sabe que eu não sei? Porque daí já levanta um outro questionamento, né? Porque se tem todos esses poréns, a FIFA não poderia nem estar lá se não vai ter as 2 Copas. Não sei. Essa questão Pessoal, não me passou pela não cabeça. temos a informação, mas se tiver, a gente Eu vou até anotar aqui. Porque vai ter Copa Feminina no Catar? Como que vai funcionar isso? Né? Porque, querendo ou não, todas as jogadoras vão ter com maridos, eles vão ter que ficar correndo junto com elas. Como que isso vai funcionar? E olha só, pra gente ver como cada país realmente é uma bolinha de surpresa, que a gente tem que entender politicamente, de costumes e tudo mais, né? E a gente até falou bastante, mas quando a gente coloca uma mulher numa situação dessa, as mulheres que estão no meio mesmo, que você conhece, você vê que elas aprendem muito mais rápido ou entendem melhor a cultura daquele país que ela está tendo que negociar ou falar Sim. algo do tipo, a gente acaba sendo mais aberta? Sim. As mulheres que eu conheço que estão nessas posições de liderança, elas conseguem levar adiante negociações muito mais difíceis que os homens, de forma muito mais leve. E elas lidam muito com preconceitos? Muito. Tanto se você pegar, por exemplo, o quadro diplomático do Brasil hoje, assim, números exatos eu não vou saber te dizer, mas é em torno de 20% feminino. Nossa, é pouco, né? Se É a gente muito tem que pouco. pensar que teria que ser meio a meio, pelo menos. O recorde foi no último concurso que entraram assim, mais mulheres, acho que foram 4 ou 5. Meu Deus, é pouco, hein? Então, é pouco, ainda é muito pouco. E como que funciona exatamente essa parte diplomata mesmo, até mesmo do Brasil, porque eu nem sei se tem em outros países, mas Tem outros países. vamos entender do nosso primeiro, né? Como que funciona ser um diplomata no Brasil? É concurso público. Tá. É concurso público, você precisa ser brasileiro nato. Então, é um dos poucos concursos públicos que você precisa ser brasileiro nato, você não pode ser naturalizado. Você passa na prova, que é hoje talvez a prova mais concorrida do Brasil. Mais do que Receita Federal, mais do que delegado, mais do que juiz. Tem todo ano, então isso facilita um pouco a vida. Mas aí você vai fazer um curso de formação. São 2 anos de curso de formação, que você vai apresentar depois, equivale a um mestrado. E aí depois você vai assumindo postos no exterior. Sempre trabalhando com outros diplomatas de carreira, você vai desenvolvendo. Pode atuar no Brasil, então a gente tem em São Paulo um escritório São Paulo do Ministério em São Paulo, nas capitais, mas também no exterior. Então pode ir para Afeganistão, Paquistão, onde o Brasil tiver relações diplomáticas, tem que ter o representante. Não são todos os países que têm, porque por uma questão orçamentária, também não faz sentido você ter uma representação num país em que tenha 2 brasileiros. Então, por exemplo, o Afeganistão,
certamente não tem uma representação diplomática. O Paquistão eu sei que tem. Então, um brasileiro que esteja no Afeganistão, se precisar de uma representação diplomática, vai ter que se deslocar para o Paquistão. E como exatamente funciona, por exemplo, esse diplomata que vai no Afeganistão e existe um brasileiro lá que sofreu algo naquele país, ele busca o diplomata para que o Brasil o resgate? Como? O diplomata, o brasileiro lá no exterior, que tem uma dificuldade, ele vai procurar um diplomata para auxiliá-lo. Então, pode ser a necessidade de um resgate, de acontecer alguma coisa, por exemplo, ou um terremoto, aquele terremoto na Haiti lá em 2010. Os diplomatas brasileiros tiveram que correr primeiro para verificar se tinham feridos, onde estavam os feridos, quem foram os mortos no terremoto, quais eram os desabrigados, lugares em que poderiam acolher esses desabrigados, acolher esses feridos de brasileiros, e como organizar o resgate para essas pessoas retornarem ao Brasil. Caraca, é bastante coisa. No Covid, então, aconteceu isso também? Também. No Covid também, teve que verificar, ir para a China, verificar quais as pessoas que, estando na China, queriam ser resgatadas e trazidas de volta para o Brasil. Como fazer esse transporte? Por onde? Em que momento? Então, há essa necessidade de proteção. Ao mesmo tempo, eu sou brasileiro e eu quero trabalhar num determinado país, estou morando lá por família, casei com um nacional daquele país. Não estão me deixando trabalhar, porque eu sou brasileiro. Aí um diplomata também pode intervir nisso, numa negociação, ou às vezes até ainda assim, ok, então você vai precisar se nacionalizar? Se nacionaliza, mas aí você não vai perder a brasileira. Vai ter as duas. Por quê? Porque você foi obrigado a ter a cidadania daquele país, porque senão você não consegue sobreviver ali. E tem países que falam assim, você vai nacionalizar aqui, mas então eu não quero que você tenha outra. Existe países que pedem isso? Brasileira. Se você decide por decisão própria, então eu, Denise, decido que eu quero me nacionalizar, Argentina. Porque eu decidi isso, significa que eu estou negando o Brasil. Então, pela Constituição, eu perco a cidadania brasileira, a nacionalidade brasileira. É diferente, por exemplo, de uma nacionalidade originária. Então, por exemplo, meu bisavô veio da Itália, da região de Bassano del Grappa, que fica lá no Vêneto, lá no norte, passando fome, naquela leva de imigração que veio para trabalhar em fazendas aqui no Brasil. Pela lei italiana, filho de italiano é italiano, não importa onde nasça. Então, neste caso, eu sou considerada pela Itália italiana. Como eu sou considerada desde que eu nasci, porque eu nasci de descendente de italiano, eu não perco a cidadania brasileira. Porque daí você acaba tendo as duas, já que é outro país que tem essa regra de que nasceu. De nascimento. Então eu nasci com as duas. Eu nasci no Brasil, então eu sou brasileira, mas eu nasci de filha de italianos, então eu sou italiana. Então acaba acumulando e daí o diplomata ele vai ajudar as pessoas nesses processos. Processos. Então, por exemplo, a brasileira que está no exterior, o bebê nasce naquele país. Ela pode ir ao consulado ou ir à embaixada e fazer o registro do bebê no consulado e na embaixada. Ela fez isso, o bebê é brasileiro. E é por isso que eu já ouvi, eu acho que esse termo de que as embaixadas nos outros países é como se fosse um pedacinho do Brasil fora. Sim. É tipo considerada dessa forma. Não é exatamente, por exemplo, território nacional. Sim, óbvio. Mas são lugares em que você tem a atuação das leis brasileiras. Então você consegue fazer buscar auxílios, fazer atos que você faria, por exemplo, num cartório. Que legal. Tanto que você vê agora nas eleições, nos consulados, alguns consulados e todas as embaixadas tiveram as urnas de votação. E era legal de ver, aí falo por uma experiência própria, que minha irmã foi votar, e minha irmã está grávida. E ela chegou assim, falou, aqui onde eu tô, na Califórnia, embora muito avançado, muito tecnológico, eu não tenho, por exemplo, a lei de preferencial. Nossa! E é socialmente muito avançado, o Estado é socialmente muito avançado. Então eu teria que ficar na fila. Só que o consulado segue as leis brasileiras. Ela passou na frente. Ela ficou sentada esperando até a hora dela, dentro do consulado,
abrigada para poder votar. Porque é a lei brasileira. Ela até brincou. É minha chance de usar a fila preferencial, porque aqui eu não vou usar. É a única chance dela nesse momento. Que legal. É muito interessante porque como a gente não tem mesmo uma... Eu posso dizer, não sei se daí você me corrige, mas as escolas brasileiras falam um pouco sobre os tipos de profissões e um pouco sobre política, e tudo isso acaba andando um pouco junto. Sim. E as pessoas hoje em dia, né, principalmente as crianças, o que você quer ser quando você crescer? YouTuber. TikToker. Não, agora já é o TikTok, né? Agora eu sou TikToker. Então acaba sendo até iluminador, assim, quando a gente vê que tem tantas possibilidades, sim, né? E muito importante para o nosso país que tem essas profissões, né? Você comentou que o diplomata ele é concursado e que acontece todos os anos. Tem um número máximo de diplomatas que um país pode ter? O número máximo não, mas é dentro do orçamento é o que demanda. Então, por exemplo, o Brasil tinha embaixadas nos países nórdicos, Suécia, Finlândia e... Oh, meu Deus, Noruega. Por uma questão de custo, o governo Temer fechou. Tem uma embaixada na Finlândia. Uma só. Para atender os três. Para atender os três. Então, havendo necessidade, pode abrir mais embaixadas. Então, vai demandar mais diplomatas. Historicamente, o concurso é um concurso que tem 25 vagas por ano. Mas já houve momentos em que abriram-se exceções para ter 100 vagas. Nossa, que estava precisando mais. Precisando muito. E que foram abrindo muitas embaixadas porque o Brasil estava se expandindo, olhando para fora, que foi um direcionamento da nossa política externa, que começou com Fernando Henrique Cardoso, de ganhar espaço. Até o pessoal brincava, né? O Macaco Simão da Folha, que brincava, né? Viajando Henrique Cardoso, que estava o tempo todo fora do país, justamente negociando para trazer essa expansão de influência brasileira. E que aí o governo Lula continuou, e que o governo Dilma foi restringindo, o governo Temer restringiu mais ainda. E o Ernesto Araújo fechou. O moço aí derrubou o resto que tinha. Então foram esse período, os últimos anos do governo Fernando Henrique precisou aumentar o número de diplomatas, os governos Lula aumentou também o número de diplomatas, de vagas no concurso, e depois voltou a 25 para poder também, porque daí não tinha contingente nem de demanda, porque demos um passo atrás, uma desacelerada na nossa diplomacia, e nem financeiro, porque aí a gente vê que entrou mesmo a crise, né? A crise de 2008 pegou todo mundo em 2010, mas pegou. Entendi. Gente, é muita coisa. Denise, para a gente tentar juntar tudo isso, qual você acha que é o papel da mulher, né, dentro das relações e até mesmo dentro da diplomacia, para a gente conseguir ter um Brasil que a gente busca, que tenha oportunidade para todos, por exemplo? O papel da mulher, com toda essa visão mais ampla, mais empática, conseguir também enxergar os detalhes nos elementos, é alguém que consegue negociar, que consegue trazer melhor essa visão da diversidade. E isso, para um país que está buscando retomar um crescimento, retomar negociações, retomar confiança, é algo que é fundamental. Porque a gente vai conseguir, tendo mulheres na diplomacia, tendo mulheres em conselhos gestores de empresa, tendo mulheres à frente de negócios, a gente consegue olhar de forma mais plural. E a mulher tem uma questão muito legal, na minha opinião, que é de conseguir enxergar as oportunidades de forma mais rápida. Até por conta de toda a nossa... Eu vou dizer treinamento, porque eu não acredito que a mulher seja assim... nasceu com esse papel, com essa função. A gente foi treinado para isso. De olhar para a família, olhar para casa e tem um arroz tem um arroz no fogo, e tem a criança chorando, pensando mil coisas ao mesmo tempo. Então, se você conseguir fazer isso e ter mais mulheres, não necessariamente a gente vai colocar um pensamento diferente. Não necessariamente a gente vai impor um outro ponto de vista. Mas a gente vai conseguir trazer elementos que não estão sendo considerados. E que isso pode, juntamente, trabalhando em conjunto, promover crescimento. Que é aquela coisa se você não enxerga a oportunidade,
você não tem nem como agarrar ela. Exato. Né? Então, de a gente colocar mais visões lá dentro, uma pessoa que tenha mais visões, ou até mesmo, às vezes, uma mulher que está lá, que consegue ensinar isso para outros homens, porque, como você disse, é treinável, né? A gente consegue cada vez mais oportunidades para o Brasil. E mais oportunidades para o Brasil são mais oportunidades para todos, não é mesmo? Todos os empregos, são mais... empresas chegando, é uma geração de desenvolvimento maior. E tem uma questão... É escalável. Né? E tem uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar também, com relação à parte política, à parte de oportunidades de enxergar isso, que o nosso ensino fundamental, médio, as bases nacionais, base nacional curricular, ela é um tipo de ensino que ele foi forjado, criado lá no regime militar, na ditadura militar. Então, disciplinas que ajudariam a gente a pensar, que ajudariam a gente a enxergar oportunidades, a desenvolver oportunidades, a empreender, eram consideradas subversivas. Não assim, tão na cara, subversivas, mas que eram disciplinas que poderiam gerar pensamentos que pudessem colocar o regime em risco. Então, por exemplo, por que a gente não ensina na escola economia para as crianças? Porque quanto menos a gente sabe, mais fácil deles fazerem o que eles quiserem. Exato. Por que a gente não ensina direito? Por que a pessoa vai ter filosofia no 2º ano do médio? Por que você não vai ter pensamentos filosóficos, sociológicos, história? Por que a gente tem cada vez menos aulas de história? Porque não interessa. Então, não interessava para um regime militar, uma ditadura militar, ter cidadãos que pensassem diferente, que tivessem ferramentas para pensar diferente. Ou que fossem questionadores, né? Exato. Que tivessem ferramentas para questionar. Enquanto você falava, eu visualizei uma charge que eu vi uma vez, que era exatamente falando, era uma crítica ao estilo de escola que a gente tem hoje, né? Que é um professor, várias crianças sentadas assim na carteira, e todas elas estão com aquele balãozinho de pensamento, que é tipo uma nuvem, e vinha o professor e cortava e deixava bem quadradinho, igual para todo mundo, né? Então daí acaba que todos têm que virar como se fosse uma máquina, né? Fazer exatamente o que o Estado ou o governo quer que a gente faça, mas que a gente não consiga sair daquilo, né? Daquela caixa, que hoje os empreendedores falam muito, né? Sair dentro da sua caixa. Então, olha aí, quantas reflexões. E eu vejo uma geração que está chegando agora, e especialmente de mulheres, que tem contestado isso. Então, eu vejo muito em sala de aula. Primeiro, as meninas são a maioria. Em sala de aula, as meninas são a maioria. Ainda bem. Mas eu vejo muita geração dessas meninas chegando em pé de igualdade. Negociando com os meninos, se impondo. E mesmo algumas crianças, nas crianças a gente tem que se preocupar, porque a menina que é boazinha ainda é vista como, ai, que bonitinha. E a menina que já é mais empoderada, aquela é terrível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso ainda, eu acho. Porque a gente precisa de crianças que aprendam a pensar, que se empoderem e que desenvolvam um pensamento crítico para não chegar aqui na vida adulta e só repetir o que vem de fora. Ou então só baixar a cabeça. Fazer igual o cachorrinho de taxista, né? Só que... Que não pensa, não fala, só balança a cabeça, só acena. Então, ter essa visão crítica, eu acho que é extremamente importante. E a gente precisa, como seres humanos, como brasileiros, prestar atenção um pouco nisso. Porque, por exemplo, essa reforma de novo ensino médio. Eu vou incluir mais matemática e menos história? Eu vou incluir mais física e menos filosofia? Ao mesmo tempo, se eu não incluir física, mas ligar essa física a uma realidade... É inútil. É inútil. Eu me lembro na época de colégio que tinha aqueles quadrados, as setinhas. O quadrado vai pra quê? Vai pra onde? O ensino, eu acho que o ensino, se for fazer uma reforma, o ensino ele precisaria trazer mais a realidade para a sala de aula.
né? Porque, e eu acho que eu já falei isso em vários episódios. A gente tem episódios que a gente fala sobre finanças, que fala sobre até mesmo sexualidade e nada do que é ensinado exatamente na escola traz uma realidade para nós, né? E eu acho que precisaria mesmo, a gente precisa atualizar, precisa ter lá, né, de acordo com a idade sempre, sim, né? Porque também não adianta a gente querer ensinar política uma criança de 5, 6 anos, que ela também não vai se interessar e não vai entender, mas a gente precisa ter uma educação que passe exatamente o que ela precisa para viver numa sociedade, principalmente como a gente está mudando agora, né? Tanta coisa digital, tanta coisa que já não é mais tão física, né? E a gente precisa saber que as crianças vão aprender e se adaptar nesse mundo. Sim, precisa ser aplicável. Vocês queimaram a cabeça que nem a gente? Eu espero que sim. Eu gosto desses assuntos, principalmente de coisas que, para mim, são muito curiosas, né? Eu não conheço, eu não tinha contato. Então, para mim é importante, porque é aquilo que a gente fala, né? O equilíbrio, a gente precisa ter outras visões para a gente conseguir realmente ter, criar a nossa até mesmo, passar a nossa, né, e até mesmo garantir a nossa ideia, né, porque cada um vai pensar de um jeito diferente, de qualquer forma, e é importante respeitar isso, rapazotes que estão ouvindo, pessoas que estão ouvindo, porque tá faltando um pouquinho de respeito, talvez, no Brasil, mas a gente precisa ter essas diferenças para que a gente consiga ter um país que fale por todos, sim, de uma forma ou de outra, né, porque não é porque o outro não fala exatamente o que eu acho que é certo, que ele está 100% errado. Exato. Então a gente precisa levantar isso. Denise, quer deixar um recado final para as pessoas que estão, talvez, que são suas alunas ou que estão pensando em estudar, quer deixar um recado para elas? Eu queria deixar o recado de justamente buscar sempre a informação, sempre a excelência, de pesquisar, de ouvir os outros e de tomar um certo cuidado no momento em que você consegue chegar nesse posto de liderança, de não modelar os homens no posto de liderança. Então, de deixar fluir esse feminino, essa ideia, essa energia feminina. Porque acontece muito também, de você chega na empresa, a mulher que está no posto de liderança, ela sofreu tanto que ela imita o que os homens fazem. E isso também fecha. É prejudicial. Então, de buscar sempre estar aprimorando, obrigada. Buscar sempre estar se aprimorando, olhar para frente, mas manter essa energia feminina, que são características que a hora que a gente junta com o masculino, se complementam. Então, a gente está aqui para se complementar, não está aqui para concorrer com ninguém. Mas também a gente não pode se anular e nem se impor, tem que levar no equilíbrio. Então, eu acho que o meu recado é: se atualize, se mantenha sempre em movimento, que até para andar de bicicleta, né? Você parar de pedalar, você cai. Mas mantenha-se sempre em movimento, sempre olhando para frente e busque trazer sempre a energia feminina para complementar. E meninos que estão nos escutando, é preciso complementar. Então, olhem para as mulheres como complementos. Porque a sua ideia, a sua visão sozinha é manca, não basta. Da mulher sozinha também é manca, não basta. Precisamos de um equilíbrio, de um patamar aí. É sempre uma equipe. É sempre uma equipe, exato. Sempre uma equipe. Gente, então obrigada para você que acompanhou até aqui o episódio, que escutou, que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que a Denise volte mais para a gente fazer esses papos que a gente aprende muito, comenta, chama a gente lá no Instagram, que a gente vai trazer ela. Vou deixar também as redes sociais dela na tela e também na descrição para vocês seguirem. E também segue o Podinista, que eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.